Foi divulgado ontem pelo IBGE o crescimento do PIB brasileiro em 2021 e nós crescemos 4,6% com relação ao ano anterior, o maior crescimento que nós tivemos em muitos anos. E é claro que isso traz impactos eleitorais para a campanha do Lula e também para a campanha do Bolsonaro, porque é um resultado positivo para a economia. Porém, esses impactos não são tão favoráveis assim como algumas pessoas estão pensando para a campanha do Bolsonaro. E eu quero discutir esses dois aspectos, mas antes eu preciso da sua colaboração, preciso da sua ajuda, do seu comentário, do seu like, deixa aqui a sua mensagem de apoio ao candidato A, ao candidato B, a sua mensagem de repúdio ao Bolsonaro, a quem você quiser, ou simplesmente um elogio, porque eu tenho achado o meu cabelo nesse sábado muito bonito e muito charmoso. E vocês sabem que o YouTube, de vez em quando, ele altera o algoritmo e isso provoca instabilidades nos canais, porque ele privilegia determinado tipo de conteúdo em detrimento ao outro. E eu só consigo superar, como nós estamos superando, essas instabilidades com a colaboração de vocês. Então deixa o like e o comentário e eu já agradeço demais. E sim, eu sei que enquanto eu estava falando isso, alguns estavam pensando, claro, o nosso PIB cresceu 4% em 2021 porque nós tivemos uma recessão em 2020. E é claro que nós vamos ter um crescimento maior do que os anos anteriores. E você está coberto de razão. Mas tem uma questão. Comparar crescimento de PIB é uma análise válida do ponto de vista econômico e social. Na parte eleitoral, não faz muita relevância essa comparação, porque o que importa, na verdade, é aquele número que vai aparecer na televisão, que vai aparecer no jornal, que vai aparecer no rádio, que é o 4,6%, maior em muitos anos. Porém, para que haja um benefício eleitoral com esse resultado, é importante que a população sinta na pele esse crescimento do PIB, ou esse crescimento da economia. E aparentemente, até o momento, não foi isso que aconteceu. Porque para a população sentir a melhora econômica na pele, ela precisa aumentar o seu consumo. Porque, pessoal, não tem nada que une mais o brasileiro do que a união ao consumo. Nós gostamos de consumir. Nós somos consumistas, entre aspas, não no sentido negativo, mas nós somos consumistas no sentido de nós queremos consumir mais, nós gostamos de consumir. Tanto que temos várias pessoas no Brasil que o seu maior passatempo, o seu maior hobby é ir ao supermercado fazer uma comprinha, é o seu maior divertimento. Só que o crescimento do PIB não foi acompanhado com um aumento do consumo das famílias, porque as famílias elas ficaram muito endividadas ao longo dos últimos tempos, por conta da pandemia. Então mesmo o PIB tendo crescido, a população ela não conseguiu ainda perceber esse crescimento do PIB na sua vida. Porque nós temos aí 100 milhões de brasileiros que estão com insegurança alimentar, que não conseguem comer, que estão comendo ossos e pelancas, que estão necessitando de ajuda, e elas vão olhar para esse resultado e falar o seguinte, bom, peraí, como que a economia melhorou se a minha vida continua na mesma? Se eu continuo com as mesmas dificuldades, isso está melhorando para certas parcelas da população, mas não está melhorando para mim? Então isso não significa uma mudança de voto para o Bolsonaro. Porque a população, pessoal, ela sente que a vida melhora quando ela consome. Tanto é que a maior aprovação do Bolsonaro foi 37% em volta lá de junho, julho de 2020, quando houve o pagamento do auxílio emergencial. Aqueles R$600 foram muito usados pela população que o recebeu para aumentar, construir ali um muro, fazer uma reforminha na casa, comprar algumas coisinhas. Isso ajudou demais. E quando a população ela consome, ela sente que a vida melhora. E não é o que está acontecendo, pelo menos até esse momento. Pode ser que agora, com a melhora da economia em 2022, já com a pandemia entrando sob controle, a população ficando cada vez mais vacinada, haja essa percepção que a vida das pessoas melhorou? Sim, principalmente com o Auxílio Brasil. Essa é a aposta do Bolsonaro, que o Auxílio Brasil vai injetar um boom de consumo para a população brasileira e ela vai se sentir, olha, de fato a minha vida melhorou com o Bolsonaro nos últimos tempos, foi só uma questão da pandemia, então eu posso depositar o meu voto nele. Independentemente disso, é importante a campanha do Lula, que hoje lidera as pesquisas, ficar atento a esse movimento do Bolsonaro. Porque as últimas pesquisas que foram mostradas de todos os institutos recentes mostram o Lula estagnado ali na faixa dos 40%, dependendo do número das pesquisas, e um leve crescimento do Bolsonaro, uma tendência de alta do Bolsonaro, também motivado pelo Auxílio Brasil. E é impressionante porque todos os dados estão sendo mostrados na cara, sim, de muitos petistas, que insistem em boicotar a chapa do Lula com o Alckmin. Sinceramente, eu não entendo esse movimento de boicote da chapa do Lula com o Alckmin por parte dos petistas.
Quando eu falo petista, as pessoas dentro do PT, se não para tentarem conseguir algum tipo de, não vou dizer benefício, mas manter ali as suas zonas de poder dentro do PT. Áreas de poder, para não cair um termo pejorativo. Porque Rui Falcão e José Genuíno tentando boicotar essa chapa do Lula com o Alckmin é uma bobagem eleitoral imensa. Porque o Alckmin, ele é diferente do Temer. Os petistas, pelo menos, pararam de querer falar que o Alckmin era golpista. Porque ele não é golpista. Ele é muito, mas muito diferente do Temer. O Alckmin ele faz parte de uma velha guarda do PSDB que tinha lá o Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, o Aníbal, o Aloysio Nunes, o Arthur Virgílio, pessoas que eram muito mais parecidas, muito mais social-democratas, podemos colocar assim, do que o atual PSDB do João Dória, mas muito diferentes. E o Lula tinha muitas relações próximas com essa galera, mas muitas mesmo. Ele era adversário político, mas nunca foi inimigo do Fernando Henrique Cardoso, nunca. Mas nunca. É muito diferente da relação que ele tem hoje com o João Dória ou da relação que ele tem com o Bolsonaro. E o Lula é um grande pragmático político. E talvez essa seja a maior virtude política do Lula, é o pragmatismo dele. E o Lula quer o Geraldo Alckmin na campanha por todo o simbolismo que representa uma grande união, um grande movimento das esquerdas, ou um grande movimento eleitoral suprapartidário para derrotar o Bolsonaro e o obscurantismo que o Bolsonaro colocou o país. E ele já falou isso e deu a entender em várias pesquisas, em várias entrevistas. O Alckmin seria aquela carta aos brasileiros que o Lula escreveu em 2003. Só que agora não vai ter nova carta aos brasileiros. Vai ser a carta aos brasileiros ambulante, que é o Alckmin. Olha, estou trazendo aqui o Geraldo Alckmin, isso mostra que eu quero conversar com todos, eu vou fazer um governo pacífico, eu vou fazer um governo para consertar o Brasil e depois eu saio do cenário político e aí vocês que se virem. Mais ou menos esse é o plano do Lula, por isso que ele tem conversado com várias pessoas. O problema, e do PSDB inclusive, o problema é que quando vem o Alckmin para o partido, também o PSB, que possivelmente vai ser o partido que o Alckmin vai ser filiado, as áreas de poder dentro do PT, dentro do governo, elas acabam se diluindo. Porque elas acabam sendo divididas. O Alckmin, ele tem a turma dele. Ele vai trazer a turma dele para dentro do governo. Pode ser que não toda a turma, mas uma parte dela. E aí tem que trazer a turma do PSB, tem que trazer a turma ali do Centrão, do MDB, do PL, do PP, que tá rachando o apoio ao Bolsonaro, inclusive no Rio Grande do Sul, para apoiar o Lula. E aqueles antigos petistas, José Genuíno, Rui Falcão, eles vão ficando de lado. Mas seria muito importante para esses petistas ouvirem o Jacques Wagner que falou: o PT precisa colocar as sandálias em humildade. Porque no final do ano passado, alguns petistas, inclusive o Rui Falcão, falavam: o Lula não precisa do Alckmin. O Lula não precisa do Alckmin. Não precisa mesmo do Alckmin? Lula não precisa mesmo do Alckmin? Com o Bolsonaro tendo um crescimento do PIB agora em 2020. Em 2021, mas por que o ano... É muita retórica para tentar explicar para a população menos politizada o crescimento do PIB. Muita retórica, e isso não tem muito efeito eleitoral. Funciona com quem é politizado. Agora, com quem não dá muito certo não. Então, o que acontece? Há um horizonte positivo da economia no futuro. Há também um crescimento do Bolsonaro nas pesquisas. 15% no segundo turno é uma distância grande. Sim, é uma distância grande. Mas se o PT não abrir o olho, se o PT não ficar esperto com esses movimentos do Bolsonaro, não dar uma segurada no facho dessas pessoas dentro do partido que estão preocupadas com os cargos que eles podem perder com a chegada do Alckmin, o PT pode se complicar em uma eleição que é uma eleição praticamente ganha, ao que tudo se desenha. Mesmo não faltando tanto tempo assim para as eleições. E por que eu estou falando isso? Porque saiu uma reportagem hoje na Folha de São Paulo, mais uma vez, que isso já tinha desaparecido, né, dos jornais, mas voltou, mais uma vez petistas estão insatisfeitos com a aliança com a chapa Lula e o Alckmin. E eu achava que isso já estava resolvido, mas vai ter uma reunião agora no dia 18, eles vão querer colocar em votação, vão querer pressionar o Lula, e só atrapalha a candidatura do Lula. Só atrapalha a campanha do Lula, o que esses petistas estão fazendo, e eles deveriam abrir o olho, hein? Porque o Bolsonaro, ele consegue ter esse crescimento nas pesquisas, porque ele tem isso aqui, ó. Bolsonaro tem a caneta na mão. E nunca um presidente que disputou a reeleição no Brasil perdeu. Ele tem a máquina pública, ele tem a caneta, e isso traz, obviamente, vantagens para Bolsonaro que Lula não tem. Os petistas vão continuar insistindo nessa bobagem de não querer a chapa com o Alckmin? É um tiro no próprio pé que alguns petistas estão dando. Mas o Boulos não quer. Mas é problema do Boulos. Acho que o Boulos não deveria nem apoiar a candidatura do Lula, na verdade. O Boulos deveria lançar a candidatura do PSOL.
Se é um partido, tem que lançar candidatura. Se for para apoiar, que apoia com um vice. Agora, se não vai ter vice, lance sua candidatura, coloca o seu projeto, critica o projeto nos debates. É assim que tem que funcionar. Quanto mais candidatos nós tivermos na campanha eleitoral, melhor fica para a nossa politização, para a nossa discussão. Deixa aqui nos comentários o que você achou disso, porque eu quero muito saber a sua opinião.